Mas que história sensacional! Ai, eu adoro ler, sabe? Eu adoro ler em qualquer lugar e em diversas situações. Mas eu vou fazer depois, porque agora nós vamos ouvir histórias que serão contadas por Companhia Luminária. Era uma vez um menino chamado Ping. Ele morava num reino lá na China, bem distante daqui. E o Ping tinha uma paixão. Ele era apaixonado por flores. E não era só uma paixão à toa, não. Ele tinha o dom de cultivar essas flores. Ele conseguia plantar desde pequenas flores até arbustos, árvores frutíferas. E era uma coisa que era do reino. Todos os habitantes do reino eram apaixonados por flores. Inclusive o reino era até meio perfumado de tantas flores que havia por ali. E havia também um imperador neste reino, que precisava de um sucessor. Acontece que o imperador não tinha filhos. E ele então começou a pensar como escolher um sucessor. E teve uma ideia. Já que todos no reino gostam tanto de flores, vamos deixar as flores escolher, disse o imperador. Então ele fez uma reunião, chamou todas as crianças e disse aos pais para que levassem elas no dia seguinte ao palácio. Ele entregaria uma semente especial para cada criança. E essa criança deveria cultivá-la durante o período de um ano todo. O Ping ficou felicíssimo quando recebeu a sua sementinha especial. Ele pegou um vaso, colocou terra bem adubada, uma terra bem especial, colocou a semente lá dentro, cobriu com mais terra e regou. Ele estava super ansioso para ver brotar as primeiras folhinhas, os primeiros brotinhos daquela semente. Todos os dias ele ia lá e regava um pouquinho, no outro dia de novo. E o tempo foi passando, mas nada brotava daquela semente. O Ping começou a ficar preocupado. Afinal, isso nunca tinha acontecido. Passou-se 2 meses e nada de broto aparecer naquela terra. Só podia ser coisa da terra. Resolveu trocar. Pegou uma terra preta, mais adubada ainda, mais potente, mais forte. Tirou a sementinha, transplantou para um vaso maior com aquela terra boa e começou a cuidar. Cuidou, regou. Passou-se a primavera, o verão, o outono, o inverno e nada da plantinha aparecer. Já era primavera de novo e ele tinha que entregar o resultado do trabalho dele para o imperador. Mas não havia nada. O Ping estava meio envergonhado. Ele começou a ver passar por aí as crianças com vasos cheios de flores. Eram uma flor mais linda que a outra. Tinha umas bem grandes, perfumadas. Um amigo do Ping, inclusive, foi falar com ele. Ei, Ping, você vai mesmo levar este pote vazio para o imperador? Por que não cultivou flores assim como a minha? Tão bonita, perfumada. Ora, eu já plantei flores bem mais bonitas do que a sua. Foi essa semente que não deu nada. O pai do Ping ouviu toda aquela conversa e disse assim: filho, você fez o que você pôde e o melhor possível deve ser levado ao imperador. O Ping então foi. Chegou lá, havia muitas crianças com muitas flores e quando chegou a vez do Ping mostrar o seu trabalho, ele estava até envergonhado. Ele não conseguia nem olhar para o imperador, imaginando que já viria uma bela de uma bronca. O imperador estava analisando as flores com uma cara muito séria. Não dizia uma palavra. Mas quando ele viu o Ping, ele perguntou: ora, por que me trouxe um pote vazio? O Ping começou a chorar. Eu fiz o melhor que eu pude. Eu cuidei, reguei todos os dias, mas o tempo foi passando e nada aconteceu. Eu troquei de terra, troquei de vaso, fiz tudo o que eu podia para brotar uma bela flor, mas não deu em nada. Naquela hora, o imperador abriu um sorriso enorme e ele disse: encontrei! Todo mundo fez essa cara. Como assim encontrou?
Pois, eu não sei aonde foi que vocês arrumaram essas sementes, porque as sementes que eu lhes entreguei não eram para ter brotado. Estavam todas queimadas. E eu admiro a coragem de Ping, que me trouxe esse pote vazio. E pela sua verdade, vou lhe recompensar com o meu reino inteiro. E ele será o novo imperador. Era uma vez um rapaz que era um alfaiate. E ele era muito bom alfaiate. Acontece que ele era um rapaz que não prestava atenção em algumas coisas. Não cuidava muito da roupa, saía por aí com a roupa esfarrapada, toda suja, furada, bagunçada, cabelo desgrenhado. Então as pessoas achavam que ele não deveria ser um bom profissional. Afinal de contas, um alfaiate com a roupa toda rasgada? Esquisito. Acontece que ele foi perdendo pedidos e foi ficando sem dinheiro. Ficou pobre. O rapaz, então, subiu até o sótão e pegou algumas coisas que para ele não tinha valor nenhum, mas que ele pensou que poderia fazer algo com aquilo. Conseguiu algum dinheiro e, na volta, ele viu um belo tecido pendurado para vender numa loja. Era um tecido bem bonito, cheios de fios de ouro, reluzentes. O alfaiate viu aquilo e ficou encantado e resolveu levar para casa. Chegando lá, ele costurou, mexeu, usou a criatividade e fez um enorme manto que chegava a arrastar no chão. Nossa, tinha ficado um manto maravilhoso. E ele saiu por aí andando com aquele manto. E as pessoas, quando viram aquele manto, ficavam assim... Ah! Meu Deus! Aonde foi que você conseguiu um manto desse? Você comprou onde? Lá na Europa? Não, na Inglaterra. Não, ele dizia, fui eu mesmo quem fiz. Ai, eu quero um! E todo mundo foi pedindo um manto igual aquele. Ele fez tantos, mas tantos mantos que ficou rico. Conseguiu comprar muita comida para ele, para a filha dele. E acontece que ele era uma pessoa que não prestava atenção em algumas coisas. E ele usava aquele manto para tudo. Para ir nas festas, para ir em jantares, para ir na padaria, para ir almoçar. Em todos os lugares que ele ia, ele usava aquele manto. E o manto foi ficando meio sujo, meio surrado, meio furado. E o alfaiate ficou sem encomendas de novo. E ficou pobre de novo. Ele, então, tomou uma atitude. Costurou e conseguiu fazer um belíssimo casaco. Um casaco muito bonito. Quando ele saiu na rua com aquele casaco, as pessoas ficaram maravilhadas. Uau! Onde foi que você comprou esse casaco tão bonito? Eu quero um desse. Ele disse, fui eu mesmo quem fiz. E foram tantos os pedidos que ele, ficou rico de novo. E já podia comprar comida de novo para a filha dele. Mas eu não sei se eu já lhes disse. Ele era um homem que não prestava atenção em algumas coisas. Ela falou, não presta atenção. Que não prestava atenção. E o casaco? Ele usava em todas as ocasiões. Até para ir ao bar da esquina, comprar um pãozinho, enfim, para qualquer lugar, ele usava o casaco. E o casaco foi ficando surrado, sujo, furado, acabado. Bom, as pessoas pararam de fazer encomendas, porque ninguém mais queria um casaco como aquele. E ele foi ficando pobre de novo e não tinha mais um vintém para comprar comida. Então, o alfaiate mexeu, revirou, recortou e achou mais um pedacinho daquele tecido que dava para fazer alguma coisa. Eu quero um colete como esse, faz isso pra mim! E ele foi fazendo colete e ganhou muito din-din. E conseguiu comprar muita comidinha pra filha dele. Acontece que ele era uma pessoa que não prestava atenção em algumas coisas. E ele foi usando colete, que ficou em petição de miséria. A sorte é que ele era um bom alfaiate. Olhou bem e pensou que poderia fazer alguma coisa com aquele casaco. Com aquele colete. Conseguiu fazer um botão. Mas não era um botão qualquer. Era um botão daqueles de encher os olhos. E as pessoas olhavam aquele botão, nem se importavam com os trapos que ele estava usando, porque o botão era tão reluzente que todo mundo queria um botão como aquele. E ele ficou rico de novo. E foi usando, até que
E... O botão estava até descolando da roupa. Ele já não sabia mais o que fazer com aquele botão. Ele deu uma olhada e viu que ainda restava um pedacinho de tecido. O que será que o alfaiate fez com aquele pedacinho de tecido que sobrava do botão? Tão pequenininho. Tão pequenininho. Por quê? Ah, essa história vai passando para cada pessoa e cada um vai ter que imaginar o que será que o alfaiate pode fazer com esse pedacinho de tecido que sobrou deste botão. Uau! Imagina também. Que legal! Adorei! Era uma vez Zurubi. Zurubi era um homem muito sério, mas muito inteligente. Ele tinha ido à capital para poder vender cenouras, porque ele cultivava na vila onde ele morava. Mas na volta acabou sendo assaltado. E aí Zurubi ficou sem dinheiro nenhum para voltar. Teve que voltar a pé para casa. Ele foi andando, pensando o que diria para os filhos e para a esposa, quando de repente, ao ver que já estava anoitecendo, encontrou um casebre e resolveu descansar. Tronho chegou assoviando, feliz e contente. Ele tinha ido visitar um amigo lá na capital. E acabou se perdendo, porque ele não conhecia, era difícil ele sair da vila dele. E ele acabou se confundindo e já estava andando há 2 dias sem conseguir voltar para casa. Nesse dia, já estava anoitecendo quando ele também encontrou o mesmo casebre, Pungé. Ah, o Pungé era um comerciante muito mal-humorado. Ele tinha ficado com uma doença muito grave que nenhum médico da região dele conseguia curar. Teve que ir para um lugar bem distante, onde havia um médico muito conhecido, que conseguiu curá-lo. Mas cobrou tão caro que ele teve que deixar todo o seu dinheiro e inclusive o cavalo. E teve que voltar a pé para casa. Já Garamba, ele era um violeiro muito alegre e muito contente. Não tinha dinheiro nenhum, mas para ele isso não era problema. Ele saía por aí tocando e cantando em troca de comida, em troca de abrigo. E naquele dia, assim como os outros, encontrou um casebre. Cada um era de uma região. Um da Zona Norte, um do Sul, do Leste e do Oeste. E naquele país, as regiões falavam línguas diferentes. E eles não estavam conseguindo se comunicar muito bem. Sabe, o Tronho até tentou dar a mão para o Zurubi, mas começou a haver uma confusão de comunicação, principalmente quando chegou o... Pungé. Pungé? E o? Garamba. Ah, e eles tentaram conversar, até que o Garamba começou a tocar uma viola, um violão, assim como o nosso amigo, para tentar amenizar as coisas, porque estava meio confusa a conversa. A única coisa que eles tinham a certeza é que os 4 estavam morrendo de fome. Que nem eu. Sempre, não é? Acontece que nenhum deles tinha dinheiro. Todos estavam ali pernoitando porque não tinham dinheiro para pagar uma pousada ou coisa assim. De repente, o Tronho assoviou. Ele tinha achado uma moeda no meio do casebre. Sorte. Por acaso, olha só. E aí, eles começaram a discutir o que eles poderiam fazer com aquela moeda de ouro. Afinal de contas, muitas coisas poderiam ser compradas, mas nem tanto, né? Poderia satisfazer a vontade de um, ou a de outro, ou a de outro, ou a de outro. Um deles disse assim, eu quero usar abelhas. Oh, não. Trolas são muito mais gostosas. Pímoras. As pímoras são muito mais saborosas. E, não. Por último veio o Garamba e disse, gripas. Gripas são tão saborosas que se vocês provassem, não iam querer outra coisa. E começou um grande bate-boca, cada um tentando falar na sua língua e tentando ser entendido. Tava a maior confusão quando apareceu um homem misterioso. Era um homem viajado, já tinha morado no Sul, no Leste, no Oeste, no Norte e conhecia todas as línguas. E ouviu a conversa e disse assim, bem, se vocês confiarem em mim, posso trazer as abelhas, trolas, pímoras, gripas, tudo isso que vocês querem com apenas uma moeda. Eles ficaram meio desconfiados, mas alguma coisa no olhar desse homem inspirava confiança. Eles aceitaram a proposta. E então o homem foi e demorou um pouco para voltar. Eles já estavam até achando estranho. Será que deviam ter confiado no homem? Eu não sei, eu acho que talvez. Quando o homem voltou com uma cesta, ficou todo mundo olhando com essa cara de...
ele abriu e havia lá zabeidas, trolas, pímoras, gripas, que na verdade eram uvas. Todos eles queriam a mesma coisa, falando em língua diferente. Eles ficaram muito felizes e todos foram comer as uvas que eles gostavam tanto. E perceberam que, se gostavam tanto de uva assim, todos eles poderiam também ter coisas em comum. E começaram a conversar e se entender bem mais. E até viraram amigos. E essa é a história. Muito bom! Adorei! Às vezes a gente parece que fala outra língua, né? E agora a gente Que podia quer comer um dizer- bolinho de mandioca. Ou de macaxeira. Outra vez já enfim. Chocolate! E pode ser.